No nosso projeto de exemplo, tomando como referência a atividade 1, encontramos diversos recursos alocados: ajudantes, areia, carpinteiro, José. Todos esses recursos são recursos do tipo material ou humano ou equipamento, mas as características de alocação mostram que ajudante do tipo work, ele é contabilizado por hora. Quanto mais horas de trabalho, maior será o custo devido a esse recurso. Se essa atividade sofrer uma alteração em volume de trabalho por causa do tempo de execução, o custo automaticamente sofre uma alteração. Nesse caso, disse que o custo varia em função das horas de trabalho. Por outro lado, os carpinteiros e José seguem o mesmo princípio por serem recursos do tipo work. Mas a areia, 1 metro cúbico de areia dentro de uma atividade que dura 5 dias, ou 10 dias, ou 50 dias, esse metro cúbico de areia fixo, 1 metro cúbico fixo, vai custar um valor fixo durante todo o tempo em que a atividade se desenvolver. Isso significa que, nesse caso, podemos dizer que o custo da areia não varia ao longo do tempo da execução dessa atividade. Chamando a atenção, o custo da areia não varia desde que nós não tenhamos períodos de alteração de custo para esse material. Senão o custo vai variar em função da data de utilização e não da quantidade de utilização ou não do tempo de utilização. Nesse nosso caso, poderíamos dizer que a areia tem um custo fixo. Vamos à tabela de recursos e poderíamos criar um campo texto, ou um campo sinalizador. Eu estou usando o número 1 de forma aleatória, mas os campos devem ser renomeados de forma a garantir a sua identidade. Fixo sim, variável não. Então, esse aqui não é fixo, ou esse aqui é fixo. No caso do João Andrade é variável. É um recurso humano tipo work. Já os recursos materiais poderiam ser descritos como fixos se eles de fato não variarem no tempo, como um aluguel. Se colocarmos ferro 3 quilos por hora, aí não seria mais considerado fixo na tabela geral. Se nós tivermos ferro como material alocado e ferro por hora, seria conveniente colocar 2 tipos de recursos para diferenciar nesse campo que nós acabamos de criar. Fixo para a nossa atividade, para a nossa convenção seria yes, e variável seria no. As verbas, uma vez alocadas, nós vamos falar sobre verbas hoje, sobre dinheiro, sobre custos, especificamente dinheiro hoje, e são do tipo cost, nós podemos dizer que seriam fixas. Ou, nesse caso, no campo sinalizador, yes. Uma coluna ajuda a definir custos fixos e variáveis. No nosso trabalho ainda temos a ideia de custo direto e indireto. Custo indireto é todo aquele custo que, por algumas definições, é atribuído
diretamente à produção do produto, à produção do projeto, à construção do objeto do projeto, enquanto o custo indireto é todo o custo que é agregado, é adicionado à produção, mas por conta de um rateio, por conta de uma necessidade organizacional ou por conta da definição da política de custeio de uma organização. Então, teríamos como exemplo custos indiretos ou verbas indiretas, que seriam do tipo cost. Elas seriam fixa ou variável, vai depender da nossa colocação, da nossa alocação no projeto. Para isso, então, eu vou criar mais uma coluna, utilizando, nesse caso, flag 2, para mostrar que ela é direto ou indireto. Direto sim, indireto não. Direto sim, indireto não. Esses custos são diretos, vamos dizer que o João Andrade é um custo variável que está alocado nesse projeto e ele é considerado, por algum motivo, um custo indireto. Indireto porque ele pertence à corporação e não pertence exclusivamente ao projeto, ao trabalho do projeto. Ele gasta, ele é um gasto, ele demanda recursos financeiros, ele é variável, não fixo, mas ele não é exclusivo desse projeto e na classificação aqui foi convencionado que ele é custo indireto. Da mesma forma, temos um outro tipo de classificação, entre vários outros, mas nesse caso adotamos só 3 como ilustração de cadastro na ferramenta: investimento, despesa e operação. Então, mais uma vez, nesse caso eu vou ter que utilizar um campo texto. E eu diria aqui, investimento, despesa, operação. Qual desses custos será classificado, quando utilizado, como investimento? Qual desses custos será classificado, quando utilizado, como operação? De forma genérica, um investimento é todo gasto que será transformado em patrimônio. De forma bem simplista, investimento é todo o dinheiro aplicado em um projeto que reverte como um benefício, como um ganho, aquele que desembolsou essa verba, essa quantidade de dinheiro. Despesa é todo o dinheiro que aquele que aplicou no projeto tem que gastar, mas que não representa aumento de riqueza particular. E operação seria, digamos, que toda aquela verba ou aquela despesa gasta para manter o investimento ou para dar condição do investimento ser desenvolvido ou dar apoio para a produção do produto do projeto. Então, digamos que João Andrade da corporação é um custo indireto, eu vou chamar ele de custo operacional. Ele apoia a produção do projeto e na nossa organização vamos classificá-lo dentro das regras analisadas e validadas pela nossa equipe de contabilidade, tesouraria e financeira como operação. Já o José, a Maria e todos os outros recursos humanos são de investimento. O gerador de energia, que é um equipamento, que é um custo direto, e ele é variável porque ele vai estar sendo utilizado apenas durante o tempo necessário, custo variável, ele é
direto, porque ele está sendo utilizado na produção, só que eu classifico ele como custo operacional. O trator eu vou classificar como operacional, o ferro eu vou classificar como investimento e todos esses materiais que permanecem no projeto ficarão. A verba de apoio é investimento, não, eu vou chamar de operação. A alimentação vai ser investimento, contratos investimento, frete investimento e verbas indiretas eu vou chamar de operação. Dessa forma, eu consigo trazer a classificação dos custos por conta dos custos ou dos gastos estarem diretamente ligados aos recursos. Então, essa é uma forma de nós, mais tarde, podermos analisar os custos do nosso projeto dentro da sua classificação. No processo de gerenciamento de custos, as melhores práticas dizem que nós temos dois no planejamento. Esses dois processos são estimativa dos custos, que é o quanto vamos gastar em função dos recursos aplicados ou de verbas necessárias, e o processo de orçamentação, que envolve verificar e descobrir quando esse dinheiro, essa verba, quando esse gasto deve acontecer dentro do tempo de vida do projeto. O controle dos custos, como todos os controles das outras áreas de conhecimento, dos outros elementos de planejamento, devem acontecer na unidade de controle, na unidade 8 do nosso trabalho. A estimativa dos custos, ele pretende identificar de diversas maneiras quais são os valores que serão gastos dentro do projeto e, normalmente, esses valores são apresentados em função da estrutura analítica do projeto, ou seja, em função da produção definida no nosso projeto. Aqui nós temos o módulo 05, e esse módulo 05 mostra para nós a estrutura do projeto, incluindo as atividades. Se nós eliminarmos as atividades, deixando a apresentação apenas dos pacotes de trabalho e dos pacotes de planejamento, lembrando que dentro das atividades nós já incluímos os recursos necessários para a sua produção e, eventualmente, até recursos financeiros. Nós podemos agora trabalhar o conceito de custo apenas apresentando o campo cost ou a coluna cost, que, se renomeada, poderíamos dizer que seriam os custos do projeto ou os gastos do projeto. Então, aqui nós temos, dentro do módulo 005, a inclusão dos elementos de custo. E aqui, chamando a atenção que nós estamos alterando a tabela e o módulo já construído, aqui nós definimos o custo das atividades, ou, no caso, o custo de cada elemento da estrutura organizacional do trabalho. Estrutura analítica do projeto, trazemos assim a estimativa dos custos de cada elemento dessa estrutura analítica. Temos dois grandes grupos, que é a administração e produção, e que a soma desses dois gastos devem dar o gasto do projeto Casa Feliz, do projeto geral. Observamos que isso poderia ser chamado de custo sintético e isso poderia ser chamado de composição de custo analítico ou detalhado.
As partes somam o produto maior. E no caso, por conta de uma expansão da estrutura analítica do projeto, temos as atividades. E encontramos, uma vez alocados recursos nas atividades, encontramos o conjunto que compõe o custo do pacote.